Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Em 2017, e portanto um pouco antes da chamada pandemia que todos enfrentamos, eu fui convidado pela coordenação da educação cristã da Igreja Presbiteriana Independente a escrever uma revista para eles. E aí então, quando eles me convidaram, eu disse para o pessoal da IPU: vou fazer a revista para eles e aproveito fazer para a IPU também, para que seja usada na nossa igreja. Essa revista acabou sendo publicada tanto na IPI quanto na IPU, e o tema principal dessa revista girava em torno dos encontros de Jesus com religiosos da sua época, com pessoas investidas de autoridade religiosa, e como eles não se entendiam e como havia conflito entre esses religiosos e Jesus. Você vai encontrar uma série de textos nos evangelhos em que Jesus é questionado por religiosos, por líderes religiosos, e a revista girava em torno desses conflitos entre Jesus e esses líderes religiosos. E quem teve a oportunidade de ver aquelas lições deve pensar assim: puxa, então Jesus não se dava muito bem com os religiosos. Mas o texto que nós acabamos de ler fala do encontro de Jesus com um líder religioso. E diferente do que encontramos naqueles outros textos em que há conflito, aqui nós temos Jesus se encontrando com um líder religioso, mas não entrando em conflito com ele, pelo contrário, mostrando para Nicodemos como deveria ser se ele quisesse de fato participar da nova mensagem que Jesus estava anunciando, que era a mensagem do reino de Deus. E portanto, o que temos aqui nesse texto é um encontro de Jesus com um religioso típico, fariseu,
líder dos judeus, um homem investido e reconhecido como autoridade. E não se esqueça que Nicodemos era membro do Sinédrio. Sinédrio era aquele grupo que dirigia Israel em termos religiosos e políticos, e é o Sinédrio que vai condenar Jesus à morte, obviamente que com a anuência do Império Romano, mas são essas autoridades que vão condenar Jesus à morte. E o texto diz que Nicodemos procurou Jesus à noite. E essa história de procurar Jesus à noite já deu muito pano para a manga na interpretação. Muitos dos especialistas acham que ele queria evitar ser visto pelos outros religiosos para que não fosse criticado. E aí você já tem um vislumbre da mentalidade religiosa. Faz a coisa que não era para fazer ou que os outros vão criticar, mas faz escondido. E aí se faz escondido, ninguém vê, então faz de conta que está tudo certo. E apesar de Jesus ter tido muito conflito com vários religiosos, esse texto mostra que ele jamais os excluiu, né? Ele recebe a Nicodemos, conversa com ele, explica a sua mensagem para ele, mas ele não o exclui. E aqui nós temos uma diferença muito grande entre a mentalidade religiosa e a do reino de Deus. Jesus não exclui ninguém, nem mesmo um cabeça dura desse tipo aqui, nem mesmo um líder religioso que vai escondido para ninguém vê-lo. Ainda assim, ele está aberto a recebê-lo. E aí então nós encontramos Nicodemos falando com Jesus, e ele diz assim: mestre, sabemos que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, a não ser que Deus esteja com ele. O que Nicodemos está fazendo aqui parece ser um elogio, mas na verdade o que ele quer é legitimar as ações de Jesus por meio da sua posição. É um religioso dizendo: eu estou reconhecendo, eu que sou autoridade religiosa, estou reconhecendo que o que você faz é algo que vem de Deus. E é muito interessante a gente olhar para isso, porque dá uma sensação de que ele está bajulando Jesus, né? É religioso, é autoridade, e faz lá um agrado para Jesus, para dizer: olha, eu reconheço que ninguém poderia fazer o que o Senhor faz, a não ser que viesse de Deus. E aí a resposta de Jesus parece que vai na contramão daquilo que Nicodemos estava falando. Jesus diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui é um jogo de palavras que aparece em João, que não aparece em outros textos, que é nascer de novo. Vocês já ouviram isso uma porção de vezes em estudos bíblicos e em pregações na igreja. É aquela ideia de nascer de novo como sendo sinônimo de nascer do alto, nascer de cima. Na verdade, é uma forma diferente de dizer: tem que nascer de Deus. E aqui João usa esse trocadilho de palavras e diz para Nicodemos: você precisa nascer do alto. E isso torna muito claro que o critério de Jesus é muito diferente do de Nicodemos. Nascer do alto significa ser gerado pela graça. E aqui também nós temos um grande problema nas nossas igrejas atuais, porque as igrejas atuais costumam, como acontece com Nicodemos, costumam querer legitimar a Deus sem a graça, sem nascer do alto, e por isso você tem hoje uma quantidade imensa de pessoas anunciando uma série de atitudes éticas, de coisas que você deve fazer, de coisas que você não deve fazer, como se isso fosse o Evangelho. Esse tipo de ideia, faça isso, não faça aquilo, isso pode, aquilo não pode, é religião, não tem nada a ver com o anúncio do Evangelho, não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensina como sendo reino de Deus. E hoje nós temos que reconhecer que inclusive existem igrejas que não se dão com a outra, porque a outra faz coisa que ela não faz.
A outra adota coisas que ela condena. Ah, aquela igreja lá, não vou não. Por quê? Lá eles botam a pessoa inteira dentro da água para batizar. Tá errado, tem que ser só a aguinha na cabeça. E a outra faz o contrário, né? Não vou lá porque lá ele só bota a aguinha na cabeça do sujeito, não está batizado, porque tem que entrar inteiro dentro da água. E fica um brigando com o outro, para ver quem é que tem a prática mais correta, a mais certa, a que mais agrada a Deus. E onde é que Jesus entra nisso? Em lugar nenhum. Porque estão preocupados, assim como a religião de Nicodemos, em dizer o que está certo, o que está errado, o que você deve e o que você não deve fazer. E aí, quando Jesus diz isso para Nicodemos, ele vai responder com a mentalidade de um religioso: como é que pode um velho nascer de novo? Eu vou voltar para dentro da barriga da minha mãe e nascer outra vez? E aqui nós vemos uma mentalidade velha. Como é que uma mentalidade velha e religiosa pode entender aquilo que Jesus está dizendo? Não vai entender. O próprio Jesus, em outro texto do Evangelho, diz que você não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o que vai acontecer? O vinho vai começar a dilatar e vai estourar o odre velho. Precisa de um odre novo. E quando Jesus fala disso, ele está afirmando: o Evangelho é uma boa notícia, é uma notícia nova, que só cabe em mentalidade nova. A antiga não serve mais, porque a antiga é essa resposta aqui de Nicodemos: como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, não dá mais. E não pense que ele está pensando aqui, que ele está argumentando aqui, de voltar de fato para a barriga da mãe, como se isso fosse algo possível. O que ele está dizendo é: meu amigo, peraí, eu já sou velho, eu passei a vida inteira acreditando assim, como é que eu vou mudar de ideia agora? E sabe de uma coisa? Está cheio de gente nas igrejas com essa mesma mentalidade. Eu sempre fui assim, eu sempre pensei assim, eu aprendi assim, faz 50 anos que eu estou na igreja, não venha com coisa diferente agora. Pois é, sabe o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: não serve para o reino de Deus, porque no reino de Deus, sabe como é que funciona? É preciso nascer da água e do Espírito, dois símbolos de algo novo. A água, que era o batismo, né? O símbolo do batismo, o sujeito entra e quando ele sai, ele é outra pessoa. O sujeito é batizado e quando termina o batismo, ele já não é mais quem ele era, porque agora ele foi recebido na comunidade de fé. E o Espírito, que é a palavra pneuma, vento, que o próprio Jesus vai argumentar na sequência. Ele diz assim: dá uma olhadinha para o vento, vê como é que é. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas você percebe que ele está ali. Você fala: opa, está ventando aqui. Da onde veio? Não sei. Para onde vai? Não sei. Assim é aquele que é nascido do Espírito. É sempre novidade de vida. Não tem lugar para ficar com aquela mentalidade fechada, quadrada. Não fale nada diferente do que eu já acredito, porque senão eu não vou aceitar. É isso que Jesus está dizendo e essa é a resposta de Nicodemos. Eu já estou com a mentalidade formada, né? Não tem como mudar de mentalidade a essa altura da vida. E Jesus diz: então, se você não quer mudar, significa você não serve para o reino de Deus. Nascer, e essa é a explicação de Jesus, nascer de pais humanos, ter a herança de um humano, faz com que a gente entenda as coisas como coisas naturais, coisas humanas. Mas quando você nasce do Espírito, você começa a ter uma compreensão que não é natural, que é espiritual. E é isso que Nicodemos não consegue ver. Não, eu já estou acostumado com isso aqui. Aliás, olha a posição que eu já alcancei. Você acha que eu vou mudar agora? Perder todo o meu privilégio, tudo que eu já tenho, para começar a seguir algo que eu nem sei o que é? Não, não posso. E Jesus então deixa claro que pensar com categorias naturais impede de compreender a natureza das coisas espirituais. Por isso ele vai dizer que os que nascem do Espírito
não controlam o espírito, que é livre e sopra onde quer. Exatamente o oposto da religião. A religião quer sempre controlar e domesticar Deus. Hoje em dia tem uma briga muito grande entre as igrejas para ver quem é que tem a definição mais correta de Deus. E eu gosto muito de uma expressão de Tillich, teólogo alemão, que dizia o seguinte: se você conseguir definir Deus e fazer um discurso dizendo Deus é assim, assim e assim, quando você terminou de dizer quem é Deus, você acabou de criar um ídolo. Porque Deus não cabe nas nossas categorias humanas, não cabe na nossa capacidade de raciocínio e nem na nossa capacidade de definição. Deus é muito maior do que isso. E é isso que significa aqueles que nascem do Espírito, não controlam o Espírito, não querem definir e nem domesticar a Deus, mas sabem que precisam ser guiados por Ele. Como pode ser isso? É a pergunta de Nicodemos. Ele ainda não consegue e não é capaz de entender a graça. Ele precisava fazer algo muito difícil e que hoje também é muito comum. Essa semana passada eu fui, junto com Lúcia, nós fomos fazer o exame para ver como é que está o grau do óculos. E eu descobri que o meu grau já não está servindo, vai ter que mudar o grau, né? O que acontece aqui com Nicodemos é exatamente isso, ele precisa tirar o óculos. O óculos que ele usa só faz ele ver as coisas de uma forma. E o seu óculos religioso não é capaz de ver a graça de Deus. E sabe de uma coisa? Hoje em dia está cheio de gente nas igrejas que é muito mais religioso do que seguidor de Jesus. Sabe tudo o que tem que fazer, o que não deve fazer. Tem a listinha, ninguém fala, não está escrito em lugar nenhum. Se você for aqui no salão aqui do lado, não vai ter lá no quadro de avisos assim, ó, relação do que você deve fazer. E depois uma outra, relação do que você não deve fazer. Não tem. Mas todo mundo cria a sua listinha, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso é bom, isso não é bom, e vamos em frente, quem sabe Deus, na sua graça e misericórdia, leve em conta o meu esforço de obedecer tudo isso. Deus não está preocupado com nada disso. Jesus está dizendo nesse texto, você não entendeu? É graça, você é incluído na família de Deus pela graça, e por causa disso, nós devemos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Na sequência, Jesus vai dizer para Nicodemos, olha, eu vou explicar para você de uma forma que seja mais fácil, porque parece que do meu jeito aqui, você não está entendendo. E o que Jesus faz? Ele cita um episódio lá de Números, aquela história da serpente que foi levantada, e todo mundo que olhasse para a serpente era curado, né? E aí ele fala assim, mas pois é, continuo não entendendo. E Jesus diz assim, mas você é mestre em Israel, eu estou falando a sua linguagem, e nem assim você entende? Você percebeu como é complicado quando alguém bota uma ideia na cabeça, quando alguém adota uma forma de ver a realidade e se fecha de uma tal forma que não admite nada diferente? Pois é, você começou a entender que o reino de Deus é aquilo que Paulo chama da aplicação da multiforme graça. Da multiforme graça. Sabe como é que são? As pessoas são diferentes, não são iguais. Um é de um jeito, outro gosta de outra coisa, um torce para um time, outro torce para o outro, um é mais aberto, outro menos, um é mais fechadinho, o outro é mais liberal. E aí, quem é que está certo? Ninguém! Mas todos fazem parte do quê? Da mesma família, a família daqueles que nasceram do alto. E aí você tem a dimensão correta daquilo que Jesus está ensinando para Nicodemos. E finalmente ele termina o texto com uma frase que é, na minha opinião, a pá de cal sobre qualquer tipo de religiosidade. Ele diz assim, Deus mandou o seu Filho para salvar e não para julgar.
Sabe quem faz julgamento? A religião. Está certo ou aquilo está errado. Isso aqui, esse aqui é um bom membro da igreja, esse aqui é um mau membro da igreja. Por quê? Porque a gente cria aqueles padrões e fica julgando quem está bom e quem não está bom. Quem passa de ano e quem só pela graça de Deus. Aí Jesus vem e diz assim: Deus mandou o seu Filho para salvar e não para julgar. Essa é a pá de cal sobre a religiosidade. Quem julga são os religiosos, julgam e condenam. Deus ama e salva. É outro universo, é outra forma de compreensão. Por isso, o reino de Deus pregado por Jesus não é uma religião, mas a aceitação do amor do Pai. É isso que nós precisamos fazer e vivemos sempre em novidade de vida, dirigidos pelo Espírito. E eu vou encerrar aqui com uma situação que eu presenciei. Alguns anos atrás eu estava começando a fazer o doutorado e teve lá aquela famosa aula inaugural do semestre. E a universidade, na época, convidou um pregador bastante conhecido que se chamava Rubem Alves. E Rubem Alves fez a sua aula magna, fez a abertura do ano letivo de todo mundo da pós-graduação, e quando terminou, todo mundo se sentou novamente e tal, e abriu para perguntas, porque obviamente não é todo dia que você tem o Rubem Alves para poder trocar ideia com ele. E aí então se levanta um rapaz que tinha acabado de entrar no mestrado, era novo ali ainda na universidade, e diz assim: Rubem Alves, no livro tal que você escreveu, na página tal, você faz tal e tal afirmação. Como que você explica isso? Como que você pode adotar uma afirmação como essa que você fez? E o Rubem Alves, com a maior calma do mundo, disse assim: meu amigo, isso aí é o que eu escrevi e é o que eu pensava quando eu escrevi, mas eu não estou mais lá. Eu já continuei a crescer, eu já aprendi outras coisas. Esqueça isso aí, servia lá, quando eu escrevi, já não serve mais. E sabe de uma coisa? Tem muito cristão que tem um medo terrível de não ter essa segurança. Não, eu sei o que é certo, eu sei o que está certo, eu sei o que é verdade. Não mexa em nada disso, senão eu perco o meu alicerce da fé. Isso significa, somos muito mais religiosos do que seguidores de Jesus. O seguidor de Jesus é esse que sabe que tem hora que ele vai estar extremamente em comunhão com Deus, sabendo que está muito bem, daqui a pouco ele olha: nossa, as coisas estão todas fora do lugar, não estou me sentindo bem, não estou sentindo a presença de Deus. Não adianta nada, porque ele continua lá, não é você sentir ou deixar de sentir, não muda coisa alguma. Mas essa é a realidade de quem é seguidor de Jesus. Altos e baixos fazem parte, mas você continua sendo guiado pelo Espírito de Deus. Se você quer um monte de certeza, seja um religioso. Se você quer viver na graça de Deus, saiba que Ele vai te conduzir da maneira que Ele quer e não que você quer, não que você pensa. Você não está no controle. Se você estiver no controle, você é um religioso e não um seguidor de Jesus. Que nós possamos aprender com Nicodemos e que a nossa mentalidade não seja tacanha como a dele, que a gente seja aberto para as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são para as pessoas espirituais, não para os religiosos tacanhos, cabeça fechada. Eu sempre fui assim, sempre pensei assim: quem esse pastor que chegou a outro dia aí está falando que eu tenho que ser de outro jeito? Não é o pastor, é o texto do Evangelho, e é o Evangelho que deve nos conduzir. Que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs, e que nós possamos viver em novidade de vida, dirigidos pelo Espírito de Deus. Deus nos abençoe. Amém.